Graças a paz, igreja do avivamento. Amém. Aleluia. Bom dia a todos. Glória ao nosso Senhor Jesus. Tem alguém feliz nessa manhã? Amém. Se tiver alguém triste, não te preocupa que você vai sair daqui pulando da alegria. Amém. Aleluia. Igreja, essa manhã, nós precisamos tratar de um assunto, que muita gente tem alguma dúvida, ou então talvez tenha aprendido de forma errada. Eu aprendi isso de forma errada. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre nós mergulharmos no Senhor, nós nos aprofundarmos naquilo que é de Deus, no reino de Deus. E como eu gosto de dar tema, as minhas ministrações, hoje a gente vai falar, especialmente também sobre o acontecimento que vamos ter mais tarde, mas um tema que eu daria, que eu dou essa palavra aqui hoje, é mergulhando no Senhor. Olha para alguém, para a pessoa mais bonita que você puder chegar agora, para cá não, olha para o teu lado, né? Olha para o teu lado. Diga assim, está na hora de mergulhar no Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia da Igreja de Cristo, segundo Mateus, capítulo número 3. Abre lá comigo, por favor. Aleluia. Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo número 3. Quem achou vai dizer, eu amo meu pastor. Muito feliz com isso. Então, a partir do versículo 1, você vai ler comigo. A palavra do nosso rei, ela diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e toda a Judéia e de toda a região ao redor, do Jordão. Você tem que pegar essa palavra aí e botar ela no seu coração. Sobre a minha igreja. Vamos falar muito sobre esses próximos dias. Quando viam que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei frutos que mostrem então o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer até surgir filhos de Abraão. O machado já está posto a cair nas árvores, e toda árvore que não der bom fruto será. Quem pode me ajudar aí? Vem, igreja. E depois de cortada. Olha para cá, por favor. Rapidinho. Está falando de árvore aqui não, né? Você sabe que ele está falando de árvore. Mas vamos continuar. Será cortada e lançada onde? No fogo. Versículo 11. Eu batizo com água para arrependimento, pois de mim, após de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as sandálias. E ele os batizará. Eita, diga assim: com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aleluia. Olha para cá, rapaz. E agora nós vamos ver de modo direto e literal a Bíblia apresentando para mim e para você a primeira vez o batismo nas águas. E João, antes de iniciar o batismo, ele pregava e ele falava sobre arrependimento. E tanto é que quando ele viu os fariseus, quando ele viu os saduceus, que eram pessoas que, se fosse no dia de hoje, seriam cristãos, seriam líderes, seriam pastores, seriam ministros, seriam padres,
seriam bispos. Posso ouvir amém, irmã igreja? Se os fariseus hoje existissem como eles são mostrados aqui na Bíblia, seriam líderes religiosos hoje. E quem são os líderes religiosos? Você está olhando para um? Amém ou não, amém, igreja? Amém. Só que qual que é a questão aqui? Quer dizer que Paulo falou para eles porque eles apenas exerciam o cargo? Não. O versículo 8 dá para a gente qual que é o contexto porque Paulo está mandando isso arrepender. Paulo está falando aqui, ó, deem frutos que mostrem arrependimento. E aí, olha para cá. Quando eu falo de Jesus, quando eu falo do reino de Deus, quando eu falo daquilo que Deus tem para mim e para você, existe uma lacuna entre eu e aquilo que Deus tem para mim. Existe um abismo, melhor dizendo. Se vocês já fizeram isso, mas quando eu era criança, eu tenho essa lembrança muito clara da minha vida, que eu gostava de brincar que o chão virava lava. Eu tinha que pular de um sofá para o outro, ou de um sofá para a mesa, ou de um sofá para a estante. Aí eu ganhei uma apelido de furacão. Porque eu pulava bastante, né? Alguma coisa, eu pulava para a mesa, eu caía. Quando eu chegava na casa das minhas filhas e minha avó, dizia, chegou o furacão. E essa era a minha brincadeira preferida. Era verdade. E isso foi uma coisa, como criança, eu via como se ele fala no chão, fosse um lugar onde ele pudesse pisar, ou se eu pisar, você vai cair. E quando eu olho para aquilo que Deus prometeu para mim e para você, para quem nós éramos, existia uma lacuna, existia um abismo. Pastor, o que é isso que ele dizia? Não. O nome desse abismo chamava pecado. O nome desse abismo era o meu e o teu pecado. Se você entender acerca disso, é só você ler o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele diz que as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre ele por causa dos nossos pecados. Ele foi ferido por nossa causa. Ele foi moído por nossa causa. Então o abismo que nos separava de Deus chama-se pecado. E eu te provo com outro texto. Se você quiser, você pode anotar. Isaías 59, versículo 2. Diz que os ouvidos de Deus não estão tampados, nem sua mão encolhida, mas os nossos pecados faziam, posso ver amém, igreja? Separação entre eu e você. É Bíblia. Então não adianta eu querer vir aqui e dizer para você, não, Jesus, Ele perdoou os teus pecados, e eu digo, glória a Deus. Mas eu quero dizer que antes do perdão, precisa haver arrependimento. E era isso que João Batista pregava. Presta atenção, Jesus, quando veio aqui na terra, de fato, Ele é a representação do perdão de Deus. Posso ouvir, igreja? Amém. Ele é de fato a graça de Deus, que nos amou, que deu o seu único Filho. Mas antes do Filho vir, alguém veio preparar o caminho. E a pregação desse que veio preparar o caminho era arrependa-se. Ei, antes de Jesus chegar na minha, na sua vida, alguém tem que preparar o caminho. E esse alguém chama-se arrependimento. Isso. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe Cristo sem você. E a palavra arrependimento, a origem dela vem de metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente. Ou seja, peraí, se antes de Cristo eu pensava assim, agora eu tenho que ser diferente. Se antes de eu entregar minha vida a Jesus, eu pensava em beber, eu pensava em me prostituir, eu pensava em mentir, agora depois que eu conheci a Bíblia, depois que eu conheci a Cristo, eu preciso mudar o meu modo de raciocínio. Aleluia. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. E essa é a pregação que eu vos apresento, que foi uma pregação que antecedeu Jesus. Por quê? Porque quando o batismo nas águas foi apresentado, o batismo nas águas, ele era a conversão de quem se arrependia. Então quando as pessoas se arrependiam, elas iam até João e falavam, João, eu quero ser batizado. Então presta atenção. Aqui, a condição para ser batizado, diga assim comigo, era o arrependimento. Ou seja, só fazia a demonstração da sua fé quem se arrependeu. Só que aí é que dá. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jesus ainda não tinha curado enfermos. Jesus ainda não tinha ressuscitado Lázaro. E a fé de Deus. Sabe por quê? Porque antes mesmo do favor de Deus, da cura, da libertação, do renovo, tem que haver arrependimento na vida.
João Batista fala algo que é maravilhoso. Ele diz que ele vem com a pá para juntar o trigo, colocar na ilha e queimar a palha. Sabe o que era a palha? Era tudo aquilo que era exterior ao fruto, que era tudo aquilo que aparecia. Posso dizer, sabe o que é para mim e para você, igreja? É as nossas vestes, são nossas atitudes, aquilo que as pessoas veem. Essa pessoa que você é aqui, que eu sou aqui, tudo isso vai ficar. Sabe por quê? Porque ele vai juntar quem é trigo de verdade. Posso ver glória a Deus, igreja? Então vamos lá. Quando eu falo para você de batismo, essa palavra batismo ela vem de baptismo, que é um derivado da palavra levier, que significa mergulhar, limpar ou submergido ao ponto de tornar algo limpo, dar banho. Então, quando João Batista chama o povo a se batizar, ele chama o povo para ser limpo, para ser lavado. Posso ouvir amém, igreja? Porque de fato o pecado na minha e na tua vida ele nos torna impuros, ele nos torna imundos aos olhos de Deus. Então, antes de Cristo vir aqui na terra, João Batista já pregava. E só para essa hora, que só após Cristo ser batizado é que ele começa o seu ministério. Presta atenção, o próprio Cristo se lavou. O próprio Cristo mostrou um arrependimento de um pecado que ele não cometeu. E esse é meu Deus. Meu Deus. E eu fiquei perguntando por que Jesus se batizou. Por que Cristo desceu as águas se ele não tinha pecado? Se Jesus em momento nenhum errou, se Jesus veio ser imaculado, até porque ele veio da Virgem Maria, ou seja, ele não teve nem a influência do homem sobre ele, sobre o pecado que Adão iniciou. Por que Cristo deve se batizar então, igreja? Agora vai para o meu irmão, diga assim: ele não pecou. Agora aponta para ele, agora vou dizer assim, ó. Mas eu pequei. Ele já estava se arrependendo do pecado que ele ia pagar lá na cruz, que era o meu sangue. Porque, mais uma vez, antes de vir Cristo, tinha que vir arrepender. Ele já estava se arrependendo do meu sangue. Porque ele carregaria na cruz o meu e o teu pecado. E assim ele fez. Posso dar glória a Deus, igreja? Então, Mateus capítulo 3, versículo 6, eram por eles batizados no Rio Jordão e confessando então os seus pecados. Ou seja, para eles ser batizados, eles falaram: olha, eu errei, eu fiz isso, eu não quero mais essa vida, eu quero que você me ajude. Então, para você pegar, mergulhar neles, para que eles voltassem limpos. Sem. Posso ouvir aleluia, igreja? Então, batismo para nós traz uma conotação de uma limpeza. Limpeza essa que nos traz uma purificação de pecado. Então, olha para cá agora rapidinho. Eu posso dizer por mim, não falo por ninguém, eu falo por mim. Eu vim de um berço católico. A minha avó, ela era extremamente católica. A minha mãe não esteja. E eu ia ser batizado na igreja católica. Eu ia ser levado ao padre e o padre ia me batizar. Só que se você for ver, na igreja católica o batismo é totalmente diferente daquilo que a Bíblia. E aí é que está, gente. Não estou dizendo que a igreja católica é errada, que é certo, não. O que eu estou dizendo é, se você quiser pedir qualquer igreja, se você quiser pedir qualquer pastor, qualquer ministração, qualquer coisa na minha na sua vida, tem que ser por um meio e único, que é a palavra de Deus. Ela é fiel e não muda. Ela é imutável. Posso ouvir a minha mãe? Aí alguém, um dia um cabeção disse para mim: ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu perguntei: tu já estudou sobre matemática já? E quem escreveu o livro que tu estudou? Quem foi? Por que tu não acredita na matemática e não acredita em Deus? Aí eu pergunto: pastor, mas se Jesus existiu, mostra em cartório, não precisa. Filósofos contemporâneos naquela época falaram sobre Jesus. Inclusive o jovem Plínio, se você for pesquisar, ele filósofo naquela época, falou sobre o próprio Cristo. Vinham cristãos cantando como se Cristo fosse um Deus. E na verdade era. Aleluia. Então algo, a única coisa que vai ser imutável, que vai garantir que eu vai atacar. A única coisa que vai garantir para você que eu estou pregando da verdade, que eu estou pregando que é
está aqui não tem que ser escolhido, tem que ser vivido. Sabe o que eu fazia quando eu lia a Bíblia? Isso aqui é muito chato, eu não gosto de fazer. Eu vou querer fazer o que é mais fácil. Ei, no Deus não tem isso. Você não amém, igreja? Não tem como você crer na Bíblia só pela verdade. Não tem como tu só crer. Aí tem gente que diz, não, eu só creio no Novo Testamento. Aí Marcos pergunta, e onde está poder? Eu estou fazendo, Deus está me dando um livro, que eu seja um livro. E ontem eu estava estudando lá em casa e tal, eu comecei a chorar. Deus falando comigo, pastor, no Antigo Testamento, apontando para quem Jesus é. Vai ser as próximas ministrações. O que eu quero dizer para você nessa manhã, profissão, é que algo que vai dizer o que se eu estou certo ou não, se a minha prática está certa ou não tem que ser, mas na igreja era assim, mas eu aprendi assim, gente, eu vou dizer para você, me perdoa a expressão, não interessa. O que interessa é o verdade da palavra, e a Bíblia diz que o batismo desse livro é para arrependimento de pecado. Olha para comigo, é para arrependimento de pecado. Então, eu, com um ano de idade, com 6 meses, com 9 meses, eu tenho pecado. Eu pequei alguma vez. Mas Jesus foi apresentado ao 8º dia de vida. Então uma criança ela deve ser apresentada em batizado. O meu filho nasceu num domingo de meia-noite e 18. No outro domingo ele estava na igreja. Ele estava fazendo o quê? Apresentando. Ele vai crescer. Vai conhecer a palavra, vai conhecer a Cristo. E quando ele entender que Adão pecou, e por isso todos nós pecamos, e ele também daqui para lá, espero que pouco, minimamente, mas ele vai ter lá, infelizmente. Senão eu não posso ensinar ninguém. Eu estava lá em casa com o Jonas e Carol, e eu estava falando, amado, você quer ser perfeito, quer parar de errar? Aí ele quer, eu falei, tem certeza? Aí ele olhou para a face, não, pastor, senão você vai querer me matar. Só existe um modo de parar de errar, irmão. Mateus 3, 5, a gente já leu, e vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judeia e de todas as províncias adjacentes ao Jordão, ou seja, províncias que muitas pessoas também não eram filhos de Abraão, não eram circuncidadas, mas chegavam lá e o que elas faziam? Confessando os seus pecados, eram batizadas no Jordão. Ou seja, quando você confessa a Cristo como seu Senhor, é impossível você confessar, você se arrepender. Porque a própria confissão que a gente faz, a confissão que a gente faz em Cristo como Senhor, ela vem junto com o arrependimento do meu e do teu. Posso dizer glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Pastor, mas a salvação ela é pela fé, de fato. Mas ela se mantém pela prática da. Então, eu quero dizer para você que o batismo, quanto à confissão, ele requer de mim e de você uma atitude arrependida. Que é nos arrependermos de crer. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Não precisa ter 15, 30 anos. Não precisa, pastor, eu estou bem comigo mesmo. É apenas crer. As pessoas vinham, todos confessavam e eram batizados. Você acha que os outros ficavam perguntando, vamos lá, quantos livros tu tem na tua casa da Bíblia? Tu veio para trás do culto. É quem fez. Isso é o Evangelho. Pessoas que eram falhas, pessoas que eram pecadores como nós. Posso ouvir ou não? Antes tem que se arrepender. Pastor, então vamos lá, mas como é que eu vou me arrepender se a gente continua pecando, a gente continua errando, todo mundo é pecador? Lá em 1 João, capítulo 1, também o capítulo 2, ele fala assim, o sangue do nosso Rei Jesus nos limpou de todo pecado. Você ouviu a minha igreja? Amém. Todo pecado. Eu pergunto a você, o sangue de Jesus. Alguém já ouviu o comercial do sabão Protex? Lá no Brasil tem muito. Quem já viu? É um sabonete, que tem um xizinho. Você vai lembrar agora. E no comercial, geralmente tem uma criança tomando banho, lavando o braço, que ela chegava toda suja da rua. E tinha geralmente ficava uma bolinha branca bem, no braço da criança, que simbolizava as bactérias, os germes. E o sabão Protex eliminava 99% das bactérias.
E eu ficava encucado, pensava assim, poxa, se ela lavou e ele não ficou só uma, por que não lava de novo para tirar logo tudo? Eu, como criança, falava, lá de novo. Olha pra cá, sangue de Jesus. Não é problema. Ele tira todo o pecado. Aleluia. Ele tira toda a mágoa. Ele elimina todo o rancor, toda a dor. Aleluia, aleluia. Então como que tu foi lavado pelo sangue de Jesus e continua pecador? Tem como? Tem como não? Digamos que eu fosse letrado, faço uma faculdade, termino, continuo letrado, continuo analfabeto. Como que você se converte, entrega a sua vida a Jesus, confessa seus pecados, recebe a salvação, é batizado, nasce de novo, continua pecador? Ei, olha pra cá, pecador, como diria o miserável, morreu na água. Agora, quem vive é Cristo. Aleluia. Quem vive é Cristo em você, Jesus não é pecado. O Espírito Santo não habita em meu pecado. Então nunca mais diga eu sou pecador. É bonita a frase disso, é bonita, eu sou pecador. Revela humildade, mas humildade não é se empobrecer. Humildade é saber de onde você veio e quem trouxe até aqui. Eu sei que sem ele eu não sou nada, sem ele eu não sou ninguém, mas com ele eu sou nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e guardião por Cristo. Aleluia. Eu sou um profeta aqui na terra, eu sou um ministro do Evangelho, porque ele habita em mim. E é por isso que eu prego essa autoridade. Porque o pastor falou, não, porque eu entendi quem eu era e quem eu sou. Isso. A autoridade que eu falo para vocês não é minha, mas é dele. E é no nome dele que eu falo para vocês. Imagina agora, você falasse assim, está aqui o decreto da Constituição Portuguesa, todo mundo que está aqui agora vai ter que se vacinar. Aí para ele, quando a Covid-30, o decreto é obrigatório. Eu estaria aqui fartado, porque estaria falando isso em nome de quem? Era no nome da Constituição Portuguesa. Ei, mas Jesus disse lá em Lucas 19: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal contra vocês. Ou seja, Cristo falou assim: ó, ei, eu te dou uma nova farda, e essa farda tem o meu nome, Jesus Cristo, Senhor do Senhor. Aleluia. Então você não é mais pecador. Você era desse eu era. E eu era. Mas hoje você é santo. E a palavra santo não vem imperfeito. A palavra santo vem separado, kadosh. Meu Deus. Se antes eu vivia em meio ao pecado, hoje eu sou santo. Eu vivo em meio à santidade, ao perdão, à cura, à libertação, ao renovo. Então, ei, olha pra cá. Quando vier a mágoa, o rancor, a pornografia, quando vier o adultério, ei, diga assim: eu não pertenço a isso, eu sou de Cristo, eu sou santo, sarado. Não tem força contra você, meu irmão. Não tem força, igreja. E isso é batismo. Por isso que eu quero falar, não, pastor, porque nunca diga dessa água, eu nunca beberei. No tempo de adolescente, para jovem. E aí diziam: não, nunca diga quem você afasta. Aí eu sorri e dizia: pois eu não vou me afastar. Aí naquele grupo de amigos, eu falava assim: chefe, tu é o quê? Dizia: santo, sarado, curado, restaurado. Tu pode, mas eu não vou me afastar. E de fato, o dia que eu me converti, dos meses que eu converti, os jovens, adolescentes que se converteram comigo naquela época, ninguém permaneceu. Todo mundo se afastou. Sabe por quê? Diziam isso: nunca diga dessa água, nunca beberei, até bonito. Mas isso é falsa humildade. Mas questão, ei, eu entendia quem eu era. Eu entendia que eu era sarado, que eu era curado. Como é que eu podia rejeitar quem insistiu em mim? Como é que eu podia abandonar quem foi ficar na cruz? Quando podia. Ele sim podia me abandonar na cruz. Mas ele não foi. E eu vou me afastar dele. Porque para mim o cálculo é simples. Se eu estou em Cristo, eu estou perto de Deus, da cura, da alimentação. Se eu me afasto, eu vou perto de quem? Meu Deus. Gente, mas não é doido, não tem mais. Não, mas eu não estou com o diabo, não. Tu é perfeito, fala, tu não está, não. É ele que está comigo. Vamos sério. Cristo disse: quando um demônio é expulso de alguém, ele entra para lugares áridos, pela escuridão, procurando repouso, mas
Aí o cabo aí, vou falar de João. Aqui não tem João não, né? Amém. Então fala de João. João se converteu hoje, cometeu o pecado, a mentira. Aí amanhã se afasta. O demônio que agia na área dele da mentira volta com mais sério. Aí João, quando se afasta, não vai só mentir, vai se prostituir, vai se drogar, vai roubar. Vocês estão entendendo, igreja? Então eu vou fazer o que lá fora? Eu vou fazer o que no mundo, bem? Pedro entendeu isso? Falou Jesus. Jesus pregou duro, igual eu estou pregando aqui agora. O povo engolia assim, ó. Tem que mandar para descer, então. Aí o povo foi embora, Jesus olhou para o multidão indo embora. Aí o discípulo estava atrás dele. Imaginam eu, Pedro, sentado na pedra, ali do lado de João. Então cutucando o João para dizer assim, ele é o mais amigo que é tu. E Jesus falou assim, e vocês? Vão embora também não? Eu imagino agora a cena, Pedro se levanta. E ali era loucura. Se levanta, Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou fazer o quê se não for para Jesus? Eu vou trabalhar para quê se não for para Cristo? Ei, do que me adianta, gente? Eu construir um império, construir uma finança como a de Elon Musk, se minha vida não tiver propósito para Deus, se eu não conseguir ganhar uma alma para Jesus. Ei, mas eu tenho um cliozinho, cabe 5 pessoas apertadinhas. Ei, mas todo dia eu venho para oração, para orar por vocês. Ei, quando alguém precisa vir para a igreja, eu vou buscar. Quando precisa vir em casa, eu vou levar. Quando precisa viajar, eu me empresto. Eu falo, ei, o carro é mané da obra, tome. Se eu faço isso com o cliozinho, quando chegar, meu pastor, os 5 minutos, vai caber mais gente no meu carro. Quando tiver uma frota, aí eu vou fazer um acordo. Olha, vocês domingo ninguém trabalha, eu pago a dela. Vai todo mundo vir pro culto. O trabalho você deve buscar fulano, ciclano, eu quero todo mundo. Meu sonho é abrir um airbag. Airbag não. Airbag de carro. Como é que é? Albergue, peça atenção, gente. Sabe por quê? Porque quando alguém não tiver onde dormir, eu vou dizer assim, vem cá, aqui tem um lugar para dormir. Sua casa já é. E a pessoa vai chegar, vai ser alimentada naturalmente, e o pastor vai estar lá. Ei, Jesus te ama. Olha, aqui eu estou te dando um teto, mas ele quer te dar a eternidade. Aleluia. Esse é um dos meus maiores sonhos. Sabe por quê? Eu quero ainda viver, pastor, e não impactar com ninguém. É o melhor, e não é alcançar ninguém para Jesus. Aleluia, igreja. Aleluia. Então vamos lá. O batismo de Cristo, você precisa agora entender que batismo é esse. Mateus 28:19, portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então a gente vê que existe 3 batismos: Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus não veio dele. Só que eu já li para vocês qual é o batismo de Cristo. O batismo de Batista é o batismo de arrependimento. O batismo de Cristo, eu queria explicar, é o batismo de nova criatura. Ei, Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 1, fala assim, ó, um homem muito importante, muito honrado, foi ter com Jesus, e ele foi ter de noite. Mestre, eu sei que tu és mestre, mas presta, olha para cá. Ei, vai para cá. Jesus conhece teu coração. Não é o que tu fala, nem o que tu mostra. É verdade. Jesus disse para ele o que era necessário ele fazer. Tu tem que nascer de novo. E ele sendo um mestre, ele sendo um empregador da palavra, ele não entendeu. Ele falou, Jesus, mas eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. Porque ele achava que ele estava falando que era natural. Mas Cristo estava falando do que era espiritual. Posso ouvir aleluia, Cristo? Aleluia. O novo nascimento não é algo natural, é algo eterno e espiritual. Então, o batismo de João era um batismo para arrependimento. Se você se arrepender, você vai se entregar a Jesus. E quando você se entrega a Cristo, você morre para você. E vive para quem, igreja? Vive para quem, igreja? Para Cristo. Ou seja, o velho homem tem que morrer. Então, quando vier o pecado, quando vier ter maridos e esposas, quando essa pessoa tirar a tua paz, ou tu tirar dela, você tem que lembrar, aí o velho homem ficou para trás. Agora eu sou Jesus, o que é que Jesus faria? E veio com a minha esposa, eu vejo
nos olhos dela mesmo. Você tem que pegar, né? E aí eu dou um sorrisinho desse filho que me ama. Tem dia que a gente vai deitar. Ela vem pra cá, ela não tô com calor. Eu falo, vem pra cá, você tem que agarrar comigo. Aí eu disse a ela, tem sorte. Ela sabe por quê? Porque eu deixo dormir coberta. Era pra dormir só como. Presta atenção. Sabe por quê? Ela é minha e eu sou dela. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Ela é minha e eu sou ele. Quando você nasce de novo, você nasce dizendo a quem? Ele é teu e tu é dele. Amém. É uma nova vida, igreja. É uma nova vida que pertence não mais a você, mas a Jesus. Então se pergunte o que Jesus faria. Ei, quando for no emprego, que tu chave de estressar, que tu tem hora de estressar, que a língua coçar para responder, se pergunte como que eles responderam. Ei, mães, olha pra cá. Quando teu filho ou tua filha fizer aquela bagunça, antes de você falecer, esse menino é uma. Lembre, o que Jesus diria? Esse menino é um de Deus, é uma bênção. Todo dia eu gosto de pegar meu filho no colo e digo, você vai ser uma bênção. Você vai amar Deus, tanto que vai amar seu pai. Olha que é difícil isso. Mas todo dia eu confesso sobre ele. Sabe por quê? Porque eu via as mães dizendo, esse menino é uma fé. Esse menino, quando crescer. Então cuidado. A sua vida não é mais sua, pertence a ele. Tem um filme que diz que o nome é O que Jesus faria. Eu acho que é assim. Convido você a assistir. Então, a gente já está no final. Trazemos como aplicação de tudo que foi falado. Quem crê e for batizado terá salvo. E ao nos batizarmos ou nos convertermos, estamos cumprindo o princípio que o próprio Cristo cumpriu, que Felipe cumpriu batizando eunuco. Vemos que o mais perfeito e tanto os simples foram batizados. Vai para cá. Jesus não teve pecado nenhum, mas se batizou, se arrependeu. Os simples naquela época se batizaram, se arrependeram. E por que eu e você não fomos? Aí alguém me perguntou, pastor, é pecado não batizar? Aí eu disse, depende. Por quê? Porque se um dia eu conheci o Evangelho, eu conheci a Cristo, mas eu não entendi o que é batismo, ninguém me ensinou o que é batismo, Deus vai levar em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você entende o que é batismo, que você entende o que é o arrependimento, que você entende o que é esse ato, não sei você, mas em mim gerou um sentimento de obrigação, gerou um sentimento de dever. Eu tenho que batizar. Então, se o próprio Cristo batizou, por que nós não vamos batizar? Posso ouvir amém, igreja? Amém. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Cumprindo também assim o item, Mateus 28:19, portanto, ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu batizo novos fiéis, eu estou também cumprindo o item, e assim eu posso manter o cristianismo vivo e aceso. Ei, daqui a pouco a gente vai estar lá na praia fluvial. Olha para cá, rapidinho, olha para cá. E quando as pessoas forem batizadas, isso aqui está sendo cumprido na minha vida. Vê coisa poderosa, você está cumprindo um mandamento direto do próprio Cristo. Pastor, mas você falou no começo que o que é que tem a ver o mandamento de Jesus do batismo com a Santa Ceia? Aí é que está. Jesus, quando ele morreu no terceiro lugar, lá em Isaías, lembra que eu falei Isaías 53:4? Quem é que lembra que eu falei isso? Amém. Que ele foi esmagado por nossas dores, ele foi moído por nossas enfermidades. Quem lembra disso? Amém. Quem é que lembra que Cristo ele deu todo o seu sangue por mim, por você na cruz? Quem é que lembra? Quem aqui sabe que após Cristo perdeu o seu sangue para que ele morresse, logo um soldado furou o abdômen dele? E quando, como não tinha mais sangue, saiu o quê? Saiu o quê, igreja? Então Jesus foi moído. E ele estava, antes de ir para a cruz, antes de derramar seu sangue, ele estava no Getsemane. Getsemane era lugar de quê?
moer. A palavra Getsemane quer dizer lugar de moer, lugar de pressionar. Ou seja, era onde se cultivava e pressionava as azeitonas para extrair o óleo do azeite. Na cruz, Jesus derramou todo o seu. Quando não tinha mais sangue, saiu. João capítulo 6, 56. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, jamais terá fome. E nem morrerá. Ele disse: aquele que eu der de beber, dentro dele fluirão rios. Aleluia. Ó, se você não entendeu, o próprio Batista, ele está falando, ele está contando. Jesus lá em Lucas 22 disse assim: ei, façam isso em memória de mim. Tomem o pão, o qual é também o corpo, que foi partido para ser alimento para vocês. Ei, bebam do vinho, do qual é também o sangue, que foi derramado em cima de vocês. E esse sangue não só foi derramado, mas constituiu uma nova aliança. Ou seja, igreja, quando eu falo da ceia, eu tenho que lembrar do sacrifício que ele fez por mim. Eu tenho que lembrar da nova vida que ele trouxe. Pois o pão é para alimento, o sangue remete única e exclusivamente para a cruz. Mas quando Cristo fala do pão, ele fala assim: ei, eu sou o alimento que vocês precisam. Lembra que ele mesmo disse que nem só de pão viveria o homem? Mas de toda palavra que será a glória de Deus. Amém ou amém? Em João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo era. O verbo estava com. E o verbo é o quê? É a palavra. A palavra é quem? Jesus. Ou seja, quando você come o pão, você está se alimentando do próprio Cristo, de quem Ele é para mim e para você. Gente, vai para cá, por favor. Eu não estou falando de comida. Eu estou falando de um alimento que tira toda a fome de poder, de ganância. Amém. Toda a fome, meu amado, que você pode ter do pecado. Cristo, Ele sacia. Sabe por quê? Porque no mundo eu buscava ir para a festa para ficar feliz. No mundo eu buscava ter as coisas para ser feliz. No mundo eu queria ter para ser. Ei, e Cristo não falou assim, ó, Ele fala assim, ó, eu já sou. E quem está em mim é o meu Senhor. Então você não precisa de posse. Você não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo. Só seja feliz porque Ele habita em você. Aleluia. Fica de pé, por favor, igreja. Então, igreja, diaconato, por favor. Olha para cá, pai. Se você percebeu, no começo eu falei que essa palavra daria o tema de mergulhando em Cristo. Sabe por quê, gente? Porque quando você vai na praia, você vai na piscina e você mergulha, você está entrando de cabeça naquelas águas. Você viu, amém? Está na hora de mergulhar de cabeça em Jesus. Está na hora de você adentrar por completo no reino de Deus. Ei, não fique só olhando no seu pé. Ei, não fique só conhecendo a Deus de longe. Ei, comece a se aprofundar no conhecer a Deus. E o diaconato vai servir para vocês a ceia. E tem muita gente com dúvida, pastor. Mas é porque eu não sei se eu posso ceiar, porque eu falei ontem, ei, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Ah, pastor, mas eu não sei se eu devo. Ei, não é porque você merece, é porque Ele é fiel. Agora, claro, eu não posso ceiar e viver pecando. Mas se você se arrepender agora, se você falar assim, pastor, eu quero me converter, eu quero confessar Jesus, você vai ceiar comigo hoje, mais tarde vai ser batizado. Porque a única coisa que impede são duas coisas: arrepender e crer. Então, enquanto o louvor vai. Mas não, o diaconato vai passar. Não importa qual for o teu pecado, não importa qual for a tua dor. O que importa é que o sangue foi derramado e o corpo repartido. E hoje você é convidado a participar. Então eu quero saber se nessa manhã existe alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que queira confessá-lo como único
suficiente, verdadeiro Senhor e Salvador. Se assim, Deus, hoje quero morrer para mim e quero viver para ti. E muitas vezes você pode ser como eu era. Eu pensava, mas se eu me converter, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E de fato. Só que o que eu digo hoje é que vale muito mais a pena viver para Cristo do que quando eu vivia para mim. Ei, eu passei 14 anos vivendo para mim, mas nunca fui tão feliz vivendo para Cristo. Hoje, pastor, fazem 16 anos que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Vou ser bem sincero a vocês, foi a melhor escolha da minha vida. A melhor escolha da minha vida. Então,